Neste módulo vamos falar sobre a análise de capacidade para incêndios, mas necessariamente a capacidade da rede para suprir a vazão de combate a incêndio. A proteção contra incêndios tem um propósito secundário da rede de distribuição de água e é uma forma de analisar como que um sistema consegue atender a esta demanda, que é uma demanda emergencial, e esta demanda pode ser definida através de diversos métodos, como, por exemplo, a vazão necessária disponível. Também pode-se analisar diversos tipos de análise, então a análise de proteção contra incêndio pode fazer parte de um plano diretor de um sistema, ou para avaliar como que são os serviços de abastecimento para certas propriedades, para certos clientes. E o modelo também pode ser usado para projeto de sistemas com sprinklers. Começando em sistemas onde é necessária a verificação das vazões, nós temos a verificação da vazão de incêndio necessária, que são definidas normalmente em corpos de bombeiros, ou em normas, ou em companhias de seguro. E temos o que o modelo determina, que é a vazão disponível, que é a capacidade principal do sistema, e é a vazão referente, que é a vazão o necessário para fornecer esse valor para a pressão residual mínima, que também é um valor de referência numa norma. Então, nesse estudo, não é como se fosse uma descarga livre do hidrante, como feito no módulo de estudo de descarga. Aqui é a análise da vazão disponível na rede, que o modelo calcula para dada pressão residual mínima na rede. Na aplicação do estudo de vazão de incêndio e planos diretores, ele tem como foco identificar as áreas débeis do sistema, como os gargalos da rede. É uma ótima aplicação da ferramenta de análise de incêndio que tem no AutoCAD e no AutoGENS. Com um único cálculo, ele pode calcular a vazão para a pressão residual mínima para todos os nós da rede ou de um pré-determinado conjunto de seleção. E ele já assume, nesse tipo de cálculo, que há um fornecimento adequado e os hidrantes já postos no sistema. Como dados adicionais para esse tipo de análise, adicionais em relação a uma modelagem convencional, nós precisamos especificar quais são os nós, as junções de onde podem ser extraídas as vazões de incêndio, normalmente são os hidrantes. Quais são a pressão mínima necessária, que se é uma pressão mínima necessária para o nó ou também para analisar a zona de uma forma geral. Qual que é a vazão necessária e a vazão máxima para os nós específicos, e se essas vazões de incêndio é para serem adicionadas aos valores de demanda base já colocadas no modelo, que são os consumos, ou se é para substituir. Por padrão, ele sempre já vem inicialmente pensando que é para adicionar a vazão de incêndio às demandas existentes no modelo. Se for necessário substituir, é preciso configurar isso na janela da ferramenta de análise de vazão de incêndio. E outra coisa que é para ser feita nesse tipo de análise é criar um cenário à parte, e nesse cenário à parte colocar nas opções de cálculo que o tipo de cálculo é a análise de vazão de incêndio. Uma vez definido um cenário com esse tipo de opção de cálculo, ele vai habilitar o uso da alternativa de vazão de incêndio, que é um grupo de alternativas onde a gente configura as restrições e todos os detalhes referentes a esse tipo de estudo. Neste slide nós temos um exemplo da janela de uma alternativa de vazão de incêndio, onde a gente configura as restrições de análise. Se você quer analisar a velocidade,
Você também pode definir aqui uma velocidade de restrição para o ensaio de vazão de incêndio, ensaio evento, melhor dizendo. Se no evento qual que é a vazão de incêndio necessária e qual que é o limite máximo. E se é aqui que você escolhe se você quer que esta vazão de incêndio a ser modelada, se ela é para ser adicionada a uma demanda existente de base ou se é para substituir naquele nó qualquer demanda que já exista. Aqui na direita nós temos as restrições de pressão, tanto no ponto quanto na zona. E se você quer admitir também uma restrição mínima de pressão para o sistema inteiro. Aqui embaixo nós atribuímos quais são os nós que podem ser admitidos como hidrantes. Assim como no estudo de descarga podemos usar tanto os hidrantes quanto as junções. E aqui pode ser usado um conjunto de seleção pré-determinada ou usar automaticamente todos os hidrantes, todos os elementos hidrantes. Aqui na direita é onde a gente configura a saída de resultados auxiliares, que são os resultados que serão guardados de saída com relação ao estudo de vazão de incêndio. São resultados que você pode configurar onde que você quer ver os resultados, como se fosse o resultado durante o evento. Então aqui neste exemplo está sendo usado resultados em todos os nós de incêndio e em junções somente onde haja pressões menores que 10 metros de coluna d'água e em tubos com velocidades maiores que 1,5 metro por segundo. E aqui embaixo temos a tabela com todos as junções e hidrantes onde serão realizadas as análises de vazão de incêndio disponível e pode-se também colocar restrições locais para cada um desses eventos, diferentes dos valores definidos na parte superior da janela da alternativa. Dentro do menu Análise, há uma ferramenta onde podemos verificar os resultados. Então é preciso ter aqui o cenário pronto. Então cria-se um cenário exclusivo para o estudo de análise de incêndio. Aí uma vez o cenário pronto, pode-se primeiramente visualizar os resultados pelo navegador dos resultados, que é uma janelinha onde a gente pode navegar pelos eventos, no caso aqui, cada um dos pontos onde podem ter a vazão de incêndio. E nessa janelinha ele já mostra se para uma vazão neste ponto se está aprovado ou não. Aprovado significa que neste ponto, para aquela pressão mínima residual de 10, atingimos a vazão necessária da vazão de incêndio. Tem que ser um valor igual ou maior, não passando daquele máximo definido na janela anterior. E assim como na ferramenta de descarga, o navegador também é interativo. Então, uma vez clicando em cima de cada uma dos hidrantes, ele assume que é como se fosse o hidrante sendo aberto para aquela pressão mínima residual e temos a atualização das cores e das flex tables de forma dinâmica. Há também uma flex table exclusiva para o relatório dos estudos de vazão de incêndio. Então, há uma flex table exclusiva chamada nó de vazão de incêndio, onde podemos ver para cada um dos nós se houve a satisfação dos critérios. Então aqui, por exemplo, onde a vazão mínima necessária era 41 litros por segundo, e aqui é disponível, está dando acima, então veja aqui estão dando 70, 115, então foi atendido o critério de vazão. Podemos ver aqui a pressão mínima residual era de 10 MCA, e neste ponto está dando, para cada um desses eventos, está dando 10, 10,65. Ele fala qual que é o nó que tem a pressão mínima para cada um dos eventos, para cada uma das aberturas. E podemos aqui ver quais são os passos para a configuração desse cenário. Então, é necessário criar um cenário onde a alternativa
de vazão de incêndio seja configurada. Nesse cenário é necessário que a opção de cálculo seja mudada o tipo para vazão de incêndio, parecido com o que foi feito para os estudos de qualidade da água nos primeiros vídeos. E nesse cenário, após feito o cálculo, analisar os resultados através dessas diferentes ferramentas. Então, pode-se usar tanto a junção quanto o hidrante, como dito anteriormente. Usualmente usa-se o hidrante modelado sempre perto de uma junção. É importante adicionar nó para os hidrantes para o posicionamento, caso seja necessário fazer a identificação da capacidade para aquele ponto, já que é importante ter a elevação muito bem definida para a verificação da pressão de uma forma correta. E também é importante, quando você tem válvulas fechadas, colocar no local correto o hidrante, seja, por exemplo, se tem uma válvula fechada num tubo, que este hidrante não esteja de uma forma conectada para este tubo, para que não haja fluxo num tubo conectado a um hidrante, aí não vai ter o resultado da descarga neste hidrante com tubo fechado. A vazão de incêndio ela é comparada sempre com a vazão disponível. Então a vazão disponível está sempre relacionada a como que é o sistema de uma forma total. Então a gente tem no sistema o ponto de origem, o ponto pode ser a captação, pode ser uma estação de tratamento. Então a vazão, a disponibilidade está diretamente relacionada à capacidade da rede, o diâmetro, perda de carga, as cotas. Então tudo isso está relacionado. Então é muito importante na hora que se analisa a vazão de incêndio, analisar como que o hidrante, uma vez aberto, como é que ele influencia no restante da rede. Então é muito importante usar esse tipo de ferramenta do WaterCAD e do WaterJet para verificar, por exemplo, a pressão residual, não só no ponto, mas também na zona de pressão e também no resto do seu sistema. Então é muito importante ver primeiro a capacidade do seu sistema em prover essa vazão de incêndio. Então, se a gente pensar num evento de incêndio numa determinada hora, então o máximo que a gente pode analisar para analisar a capacidade no momento da vazão máxima diária. Então a capacidade na distribuição, a capacidade na origem, no ponto inicial da rede tem que ser sempre igual ou menor à vazão da distribuição, mais a vazão de armazenamento, menos a vazão média diária. É muito importante ter um cuidado ao informar a vazão de combate a incêndio disponível, tanto porque pode variar a médio e a curto prazo. Então é interessante sempre verificar na hora de analisar em um sistema as demandas da hora do dia. Então analisar se a vazão disponível tem que ser referenciada ao pico diário ou à média diária. Como que são as operações da bomba nesse momento, no reservatório, o nível do reservatório, que pode impactar as pressões residuais. Então, na hora de analisar a vazão de incêndio, o seu cenário, o seu modelo hidráulico tem que estar configurado para refletir a situação no momento de um evento de combate a incêndio. Se o sistema não for adequado, precisa-se aumentar a capacidade do sistema, seja pelo aumento do diâmetro ou pela adição de boosters ou de reservatórios de armazenamento, ou em último caso, verificar e ver se os seus requerimentos de norma podem ser alterados. Para sistemas prediais, como sprinklers, eles podem ser modelados também, utilizando como
como modelagem o coeficiente emissor. Então, normalmente esses sistemas de sprinklers trabalham sob pressão. Esse sistema de sprinklers ele ajuda a reduzir a vazão necessária de combate a incêndio. Ele não é um sistema para extinguir, mas sim só para controlar um incêndio. É necessário saber a pressão no ponto de origem do seu sistema. É usado para modelar o sprinkler o coeficiente de emissão, que é o coeficiente K aqui nessa forma, que pode ser colocado tanto no hidrante quanto também na junção. E através deste coeficiente faz o cálculo da descarga no ponto de acordo com a pressão. Voltando para hidrante de rede, eles podem ser modelados o hidrante como uma junção ou o hidrante com o próprio modelo hidrante, o elemento de modelo hidrante, que pode ser colocado como um elemento entre dois tubos, sem necessariamente modelar o ramal de saída. Então, neste ponto, caso queira analisar as perdas locais, pode-se colocar os coeficientes de perda local diretamente no hidrante. E a terceira opção é modelar de forma explícita o hidrante, colocando uma junção no ponto de conexão com a rede e um tubo conectando ao hidrante, colocando o ramal como um tubo aqui de forma explícita. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you, and see you next time.